como lidar com pessoas, porque a gente precisa, para convencer a uma ideia, você precisa lidar com as pessoas. E todo mundo ganhou, esse que é o fato. Todo mundo ganhou junto, que é muito melhor do que ganhar sozinho. O importante é que sua ideia não morra. Fazer software não é só fazer código. É isso que eu queria falar para vocês. A gente tem que lidar com as pessoas. A gente trabalha em equipe, a gente tem que passar conhecimento, a gente tem que aprender com os outros e a gente tem que aprender a lidar com as pessoas. A gente tem que aprender a melhor forma de lidar com as pessoas. E assim, eu acho que se alguém tiver uma boa ideia, é só começar a usar os padrões. Esse aqui é o nome do livro. Esse aqui é o site da Agiocop, que é uma cooperativa ágil que tem vários materiais. Esse aqui é o endereço do meu blog, onde vocês podem baixar todos os PDFs com essas coisas. E aí, perguntas? Eu tenho só um lance que eu não concordo 100% na parte que você falou de fazer um evento, você fazer fora da empresa e restringir, tipo, fazer com que a pessoa se desligue do celular, do computador. Eu acho que você não tem um certo ganho nessa parte, porque meio que a pessoa pode ficar muito encanada com o que está acontecendo na empresa. E eu tenho acompanhado do evento por exemplo, o evento do Rails Summit que teve, a gente vê nos blogs, tipo, boa parte que as pessoas falam assim que foi bem legal, foi porque o pessoal tinha, em todo lugar ele podia usar o notebook, ele podia... Então hoje em dia acho que a realidade é meio outra, assim, então... Pô, beleza, vamos tirar fora daqui, vamos colocar num ambiente mais agradável, mas deixar a pessoa mais à vontade, que ela possa... Como ela consiga ficar assim? Não, é verdade. Que no caso é verdade, tem razão. No caso do Rails Summit, eu acho que as pessoas, elas estavam interagindo, na verdade, elas estavam lá com acesso web, mas elas estavam realizando o evento justo, a proposta do evento era aquela mesma. É diferente de quando, por exemplo, você vai dar um treinamento sobre um determinado assunto. Vamos supor que eu vou dar um treinamento sobre Ruby, por exemplo. Então, se eu deixar com que as pessoas fiquem mais... Óbvio que eu vou deixar, a gente não vai desobrigar ninguém a usar seu celular, enfim. Mas se eu deixar com que as pessoas... Porque isso é um treinamento, então uma coisa é um treinamento, outra coisa é um evento sobre um determinado assunto, onde, óbvio que o cara não vai aprender nada numa palestra, óbvio que quando ele está com o notebook lá, ele está interagindo com o mundo sobre aquilo que ele está fazendo lá, então tem a ver. O notebook, naquele caso, ele foi usado para interagir, e não para restringir, ou não para isolar o cara. Nesse sentido, se você vai fazer uma coisa e que a pessoa perca o foco daquilo que você está ensinando, ou daquilo que você pode correr o risco deles não aprenderem com qualidade. É mais por esse lado que eu estava falando. Meu patrocinador local era o meu gerente. O meu gerente abraçou a ideia, que foi fundamental. Se eu não tivesse o meu gerente abraçando a ideia, não teria rolado. Porque eu não ia conseguir fazer no passo a passo, eu não ia conseguir fazer a rodada de testes, porque estava dentro do desenvolvimento e se ele vetasse e falasse, não pode usar esse negócio. Como a equipe era pequena, estava num ambiente ideal para que a coisa funcionasse. Interessante no sentido de qual o conceito que você sentiu que ajudou mais a deslanchar a ideia. Se não deu certo no início, qual dessas ideias você usou que vocês sentiram que deslanchou? Eu acho que no caso, o que deslanchou mesmo foi a grande personalidade. Foi o que deslanchou, no nosso caso. Foi quando veio um cara de fora e falou sobre o assunto. E foi sem querer, né? Porque o Martin Kagan veio falar sobre produtos. E é engraçado que, com relação a isso do Martin, foi ele que a primeira vez falou aqui também sobre a questão da importância da experiência do usuário. Que é o que fez também a gente começar a criar na local web esse conceito realmente mais forte de experiência de usuário. E
também o assunto estava envolvido no meio de tudo que ele estava falando lá sobre produtos, e ele também falou sobre essa questão de a experiência do usuário, que ninguém sabia assim, muito direito o que era, e aí foi também o que começou a gente prestar, né, acendeu a luzinha de que, opa, acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Então, o fato é, ou as pessoas têm... Você não quer que as pessoas participem para não estragar Não, o seu. ou as pessoas, não sei se você tem um exemplo mais prático para me mostrar, mas ou as pessoas estão com você, e aí a sua ideia, ou elas estão ou contra ou a favor, não sei, um exemplo onde tem vários caminhos, assim, por exemplo, o objetivo era bem nítido, era bem claro, introduzir métodos ágeis. Qual seria, sei lá, se tivesse... Ou, sei lá, se o objetivo fosse mudar a forma de desenvolvimento e aí tivesse um grupo que estivesse querendo colocar Ruby e outro que estivesse querendo colocar métodos ágeis, por exemplo. E aí tem um cara que é nível 5, sei lá, entendeu? Eu acho que se acontece isso com várias pessoas tendo ideias diferentes, é que a sua ideia não foi bem exposta e bem elaborada. Ela está deixando vaga para muitos pensamentos, então ela não foi delimitada o suficiente para que você consiga... no caso assim, quando bifurcou, você teria que delimitar, bom, qual o caminho que eu escolho? Se para mim tanto faz, se a ideia é mudar a forma de desenvolvimento de software, tanto faz se é Ruby ou se é métodos ágeis. Então, se o cara do Ruby vai ganhar, ok, porque você conseguiu atingir seu objetivo, que era mudar a forma de desenvolvimento. Não, se você queria realmente métodos ágeis, porque você acredita que isso que funciona, então a sua ideia é contrária à ideia do cara. E aí você vai ter que lutar contra a resistência dele usando esses padrões, por exemplo. Usar o padrão, por exemplo, de audiência real, para mostrar que a sua ideia se aplica melhor àquela situação do que, por exemplo, CMM5, por exemplo. Ela fala sobre essa questão de que por que às vezes o teu colaborador, o teu colega do lado ou o teu grupo às vezes não aceita essa sua ideia e a outra pessoa chega e fala, bicho, é simples, está aqui, vamos fazer. E de um dia para o outro as coisas acontecem. Então, isso tem a ver com um estudo que a Linda está fazendo agora, ela está fazendo um estudo sobre o cérebro, né? E uma das coisas que ela fala, que na verdade não é ela que fala, mas ela transmitiu essa ideia no treinamento que ela deu lá na QCon, que as pessoas elas têm filtros. Tá? A gente, naturalmente, todos nós temos filtros em relação às pessoas, em relação a tudo. Então, naturalmente, no seu dia a dia, você vai criando filtros que vai bloqueando as pessoas que estão mais próximas. Então, só pelo fato da pessoa estar mais próxima, porque você já ouviu uma coisa dela e você já não gostou daquilo que essa pessoa falou. Então, naturalmente, você cria um filtro, um bloqueio, e a partir daí você não ouve mais nada que ela fala. Você realmente não ouve. Então é isso que acaba acontecendo. Quando vem uma pessoa de fora, naturalmente a gente está aberto a essa pessoa, porque o cara veio de fora. Então é um movimento natural a gente se abrir para ver o que ele tem para falar. Porque o cara que está do meu lado, eu ouço ele todo dia. Eu estou cansado de ouvir ele. E o cara que veio de fora, eu não sei. Então eu preciso ouvir o que ele tem para falar porque ele é diferente. Então tem a ver com essa forma como a nossa própria mente funciona, de bloquear as mensagens de vários pontos. A gente escolhe aquilo que a gente quer saber e a gente bloqueia aquilo que a gente não quer saber. Isso a gente faz a cada instante. Então provavelmente, enquanto eu estava falando, algumas coisas, cada um foi bloqueando e foi entendendo da forma como quis, individualmente, cada um. Entendeu? E é por isso que quando você usa padrões e usa vários padrões ao mesmo tempo, você vai cercando e vai tentando se desviar desses filtros, né, que as pessoas têm para aceitar uma ideia. Então, na verdade, não é que a pessoa é contra a sua ideia, mas é que ela já criou tantas barreiras que ela nem se deu o luxo de ouvir o que você tem para falar para ela. Beleza, gente? Obrigado pela participação.